Fala pessoal, tudo bem? Eduardo Masqueto. Eu vim falar um pouquinho mais sobre defesa residencial orientada à vida. O que seria essa defesa residencial orientada à vida? Hoje nós vemos muitas pessoas tentando entender o cenário da defesa residencial, muitas vezes participando de cursos, participando de ações em que ele é colocado sempre na visão de um caçador dentro de casa, né? Ou seja, sempre aquela visão que normalmente o agente da segurança pública ele tem. E poucas pessoas passam ou entendem você como uma presa. Quando alguém invade a sua casa, primeiro, ela não está preocupada com você, exatamente. Ela está preocupada com seus bens. Ela está interessada naquilo que você tem. Salvo, lógico, aqueles que estão interessados no estupro, no sequestro ou fazer reféns, independente disso. Em geral, a pessoa quando entra na tua casa, quando ela invade a tua casa, ela está em busca de bens, né? Então, partindo desse pressuposto, você se torna uma presa e não um caçador. Então, nós vemos muitos cursos em que é ensinado fatiamento, CQB, etc, 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 dentro da casa. Não que isso não seja importante, isso é importante no momento em que você se torna o caçador. Tá, mas que momento que eu vou me tornar um caçador? O cara entrou na minha casa, eu quero ir lá, eu quero resolver, não quero que o cara leve nada da minha casa, eu vou lá, vou atirar nele, tá tudo certo. Não é bem assim que funcionam as coisas. Primeiro, nós aqui estamos falando do ímpeto da defesa, você tem que ter a vontade de matar, você tem que estar predisposto a fazer isso. Muitas vezes você não está, você nunca foi colocado numa situação real, se você nunca enfrentou uma situação real, você não sabe como você vai reagir. Só existe uma maneira de se preparar isso, que é mental e psicologicamente. Por isso, muitos cursos eles são voltados a esse tipo de preparação. Você sair pela tua casa como um caçador. A propósito da defesa residencial orientada à vida, eu coloquei esse nome, orientado à vida, para que as pessoas possam entender um pouco do que nós estamos falando, é justamente a de você ser uma presa dentro da sua casa, só que é um ambiente em que você conhece, é um ambiente em que você sabe andar dentro da sua casa, você conhece os melhores e os piores lugares da sua casa. Mas vamos supor, você mora num kitnet, você mora num lugar pequeno, e agora? Como você faz? Né? Você não tem vários quartos para sair fatiando, para sair olhando, para sair observando, correndo atrás do seu, vamos dizer assim, algoz, tá? Então, em muitos casos, esse tipo de treinamento acaba sendo ineficiente. Então, eu, no meu caso, há muito tempo já venho dando esse curso de defesa residencial, desde o projeto policial, e eu vim aprimorando e entendendo melhor essas técnicas da defesa orientada à vida, que é como você deve se comportar em caso de invasões. Ou melhor, como você deve se comportar antes de acontecer a invasão ou prevenir que não aconteça a invasão. Então, é sempre importante ter em mente aquilo que você deve ou não deve fazer. E aqui vão algumas pequenas e rápidas dicas. Segurança do seu perímetro, se você mora numa residência com quintal, ou uma chácara, ou algum lugar que tenha uma área mais expandida, ou seja, um perímetro externo, você deve cuidar da segurança do seu perímetro externo, assim como do seu perímetro interno, ou seja, a sua casa propriamente dita. Tem que tomar cuidado com pontos que estão frágeis, como janelas, portas e outro tipo de entrada possível que você não tenha melhorado a segurança por acreditar que a pessoa não irá entrar por ali. Tá? Então esse é um ponto inicial, é um ponto básico da defesa, ou seja, da sua sobrevivência, é fortalecer a sua casa, deixar a sua casa o mais impenetrável possível, sem, contudo, chamar a atenção de quem vê a sua casa do lado de fora. A intenção é dificultar a entrada, criar, vamos dizer, funis de preparação, onde o invasor ele tenha que percorrer determinados locais
para chegar a um outro, tornando ele uma vítima e não um algoz, tá joia? Partindo desse ponto, nós vamos ver o aspecto legal. Até que ponto você deve eliminar o seu caçador, tá? Até que ponto você deve sobreviver. Do aspecto legal, nós sabemos que a justiça brasileira, e nós temos a legítima defesa, então em muitos casos ela pode ser aplicada, mas isso tudo gera um gasto econômico muito maior, tá? Então muitas vezes é algo a se pensar. As pessoas gostam de criticar isso porque eu tenho um amigo que fala, e eu já li também em algum lugar, né? Todo mundo é machão até que a barata sai voando, né? Então, todo mundo quer eliminar o seu algoz da maneira mais cruel e possível que existe no mundo, mas na prática muitas vezes não é assim. Você tem crianças envolvidas, muitas vezes você tem a tua esposa, você tem uma mãe mais idosa, você tem alguém idoso na casa em que você pode estar colocando essas pessoas em risco por causa das suas ações também. Então, dentro da defesa residencial, é importante você pensar também nas consequências, você se preparar para essas consequências, se preparar psicologicamente. Mas, quando você não tem outra alternativa a não ser enfrentar, esteja preparado, principalmente mentalmente e fisicamente, para enfrentar um agressor, tá? Ou melhor, um invasor. Você pode enfrentá-lo tanto com armas quanto com objetos que se tornem armas, tá? Não estamos aqui falando apenas do tiro, não estamos aqui apenas falando dessas situações. Tem gente que prefere não ter armas em casa por N motivos, não sei qual. Não cabe a mim julgar essas pessoas que queiram ou não queiram ter armas. Outros possuem armas, nunca treinaram na vida, não sabem nem ao menos atirar corretamente, tá? Então esse recado vale para todos e o mais importante, você ter um local dentro da sua casa que é o seu local seguro. A gente chama de quarto seguro muitas vezes, é um local importante onde ali você encontra meios de comunicação, um telefone disponível, telefone disponível por celular, um rádio amador, no caso, nós sobrevivencialistas costumamos ter rádio amador, objetos para atacar, pode ser arma de fogo, pode ser faca, pode ser o que quer que seja, e ali naquele quarto seguro, onde toda a família se desloca, toda a família vai para lá, é ali o ponto de defesa. Muitas vezes sai mais barato, o cara, infelizmente, é um absurdo até a gente falar um negócio desse, mas é mais barato o cara levar uma televisão da tua casa, levar um carro da sua casa, do que você tomar aí um processo, mesmo por legítima defesa, tomar um processo porque você virou o caçador e não a presa. Você não se defendeu como uma presa, fique bem claro. Existe defesa na presa. Quantas presas não se defendem daquele que estão caçando elas, tá? Então que isso fique muito claro, tá? Porque senão, não, eu não quero, eu imagino que ser uma presa é você ser frágil, é você ser isso, ser aquilo, não tem nada a ver com isso. Nada, completamente diferente disso. É você se tornar alguém que saiba se defender da maneira correta. E a maneira correta, muitas vezes, vai depender da situação de cada um. Se você não aprender a distinguir a situação, se você não aprender a distinguir essas diferenças, você pode ter uma defesa residencial prejudicada nesses casos. Então, nós estamos vindo até mesmo para trazer um curso, para falar sobre isso um pouco mais e trazer essa visão que nós estamos te passando aqui. Tá joia? Bom, eu acho que hoje é só. Conforme forem surgindo oportunidades, eu vou trazendo um pouco mais sobre defesa residencial novamente, também sobrevivência urbana. Nosso canal, a Confraria do Tiro, é muito conhecida pela sobrevivência urbana, pela defesa residencial, pela prática do tiro esportivo, pela prática do tiro em si, né? Eu sou instrutor de DSC, eu sou instrutor também de tiro esportivo.
Então, pensando em todas essas técnicas, pensando em todo esse ambiente, eu já há muito tempo venho desenvolvendo esse curso de defesa residencial. Costumo dar palestras sobre, então se você tem interesse em levar uma palestra dessa para a tua igreja, para o teu clube, para a sua comunidade, para os seus vizinhos, enfim, basta me contatar, me chamar e a gente combina, nós vamos até lá, tá joia? Dito isso, espero que todos vocês consigam repensar na defesa residencial, principalmente porque é importante você estar ou não armado dentro de casa, porque é importante você se transformar em um caçador, ou seja, você vai atrás do seu invasor, quando isso é bom, quando isso é ruim, enfim. Existem muitas coisas a serem ditas sobre a defesa residencial que não são ditas aqui no Brasil, geralmente, para todos vocês. Ah, porque isso não vende, porque isso não é o que eu quero, eu gosto de me divertir, eu gosto de ir lá, eu gosto de aprender, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui só apenas para trazer para vocês que existe um mundo muito mais além daquele que nós vemos nos filmes e na teoria, ou melhor, na prática divertida de atirar em alvos parados, tá? Isso é muito legal, mas na vida e no dia a dia, será que você está preparado? Será que você tem condições de enfrentar alguém que invada a sua casa ou invada o seu apartamento, sua chácara, etc, etc? Isso muda muito quando a coisa acontece dentro de um cenário real. Tá jóia? Tá jóia, pessoal? Te vejo mais tarde. Até lá. Não vou me prolongar muito. Obrigado.